Olá, sejam bem-vindos à 14ª aula da unidade curricular de Lógica de Programação. Eu sou o professor Natan e nessa aula iniciaremos nossos estudos acerca das estruturas indexadas, vetores e matrizes, onde essa aula será dedicada exclusivamente para vetores. De antemão, um vetor é uma estrutura que você pode utilizar para poder armazenar mais de um valor dentro da mesma variável. Por exemplo, se você quisesse guardar os 12 meses de um ano, se não existissem os vetores, seria necessário você criar 12 variáveis, provavelmente do tipo texto, para poder guardar cada valor desse. Com o vetor, a gente cria uma única variável e ele consegue guardar esses 12 valores. Então vamos agora aprender a trabalhar com os vetores. Vamos iniciar aqui um exemplo com o início. Vamos criar uma variável do tipo texto, onde essa variável do tipo texto vai se chamar funcionários. E para poder criar um vetor, é exatamente igual a uma variável. Você coloca variável, diz o tipo dela, pode ser inteiro, real, texto, lógico, dá uma identificação para esse vetor e entre colchetes você vai colocar aqui o tamanho desse vetor. Pode ser de 4, de 5, enfim, quantos valores você quer armazenar. Nesse caso aqui eu vou armazenar 4 valores. Então eu crio um vetor chamado funcionários, onde ele vai armazenar 4 valores. Em seguida, vamos, portanto, solicitar para o usuário, vamos armazenar, aliás, após criar o vetor, vamos agora atribuir os valores em cada um deles. Conforme explicado anteriormente, cada posição do vetor se chama índice e cada índice ele é representado por um número, sendo que o primeiro índice de um vetor é representado pelo número 0. Então o que é que a gente tem que compreender? Nesse caso eu criei um vetor de 4 índices. O primeiro se chama 0, o segundo vai se chamar 1, o terceiro vai se chamar 2 e o quarto vai se chamar 3. Isso porque começa do 0. Então para poder guardar o primeiro valor, eu basicamente faço isso. Funcionário, que é o nome do vetor, coloco aqui o valor do índice dele, que no caso aqui o primeiro vai ser 0, e em seguida eu atribuo o valor que eu quero, que nesse caso aqui vai ser Natan, o primeiro valor. Então, basicamente, ele vai pegar esse dado aqui, chamado Natan, e vai guardar dentro do primeiro índice. Para poder guardar os próximos, basta você colocar novamente a identificação do vetor e os próximos índices, cujo próximo é o índice 1. Lembrando, o vetor sempre começa com o índice 0. O próximo vai se chamar João. Coloca aqui o próximo vetor. Funcionários, agora vai ser a posição 2. Esse aqui vai se chamar Ana. E coloca aqui o próximo vetor, funcionários, ele vai ser da posição 3, sendo que esse vetor vai se chamar Renato. Esse vai ser o valor guardado dentro dele. Pronto. Após isso, basta a gente mostrar na tela os valores desse vetor. Para isso, utilizaremos aqui um escrever e em seguida, basta você colocar o nome que você quer mostrar. Por exemplo, vou mostrar aqui funcionários 2, por exemplo. Então, nesse caso, ele deve pegar o valor Ana e mostrar na tela, já que utilizamos aqui a estrutura escrever. Então, vamos colocar aqui no fim do algoritmo e vamos testá-lo. Ao testar, perceba que ele mostrou somente o valor Ana. Se eu quisesse mostrar outros valores, basta eu colocar novamente aqui um escrever, boto aqui outro índice, nesse caso aqui vai ser agora, por exemplo, o índice 0. Vamos botar aqui uma quebra de linha para facilitar a leitura. E agora, teoricamente, é para ele poder mostrar o valor 2, que é Ana, e o valor 0, que é Natan. Então, perceba que ele mostrou Ana e Natan. Então, é dessa forma que a gente atribui valores em vetores. A gente aprendeu também como que se cria esses vetores e como é que mostra os valores desses vetores. Então, essa é a estrutura de vetor. Na próxima, utilizaremos, portanto, as matrizes.